Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez estamos aqui. Meu nome é Márcio, sou jornalista, professor e mais uma vez te convido para acompanhar o tema de hoje. O tema que a gente vai conversar é sobre ver, olhar, no sentido de enxergar, uma coisa que está faltando nas relações pessoais e nas relações profissionais também. Acho que é um tema interessante e que eu gostaria que você comentasse, compartilhasse e desse a sua opinião também. Quando eu criei esse canal, uma das preocupações que eu tive é que não fosse um canal saudosista. Até porque, em função não só da minha idade, da minha experiência de vida e profissional, mas também por ser uma pessoa extremamente ligada a questões que envolvem a memória, eu temia que eu pudesse caminhar muito por esse lado e eu tento evitar isso. Mas hoje, quando eu vou falar sobre olhar, ver e enxergar, é porque tem me preocupado muito a dificuldade que as pessoas hoje têm de conversar olhando umas nos olhos dos outros. Isso era uma prática muito comum nos tempos nossos mais antigos, de quem é mais idoso, de que a gente não conversava com um pai, com um amigo, com um chefe, sem olhar para o olho dele e perceber através da expressão facial o que ele estava querendo dizer, o que estava acrescentando ali àquela fala. E hoje a gente sabe que não só por conta das tecnologias, do uso do celular, do computador, de outras ferramentas que existem e as inúmeras atrações do olhar, enquanto você está fazendo uma coisa, você faz outra, ou duas ou três ao mesmo tempo, e é natural que a tecnologia ofereça esse recurso. Mas a falta desse olhar me preocupa, porque ela faz com que as pessoas que estão em diálogo percam às vezes a oportunidade de conhecer um pouco mais com quem você está se articulando, com quem está conversando com você, e perde a oportunidade, às vezes, de perceber o afeto, de perceber carinho, de perceber outros sentimentos que estão envolvidos naquela conversa. Volto a dizer, seja ela de nível pessoal, familiar ou profissional. Isso pode ocorrer, por exemplo, numa empresa onde, às vezes, a chefia está falando e as pessoas estão todas ou olhando para o celular, ou olhando para o seu computador, ou pensando numa outra coisa ao mesmo tempo. E mesmo que elas afirmem que elas estão escutando, mas elas não estão enxergando, que é diferente só de olhar. E isso se aplica também ao jornalismo. Muitas vezes eu tenho percebido que os jovens que estão na faculdade de comunicação e aqueles que vão para o mercado de trabalho mais recentemente, não conseguem às vezes olhar além daquilo que eles vão fazer numa reportagem. Isso empobrece às vezes o texto, empobrece a imagem, faz com que, às vezes, a pessoa perca a oportunidade de encontrar uma abordagem diferente para uma reportagem, uma angulação diferente, porque ela simplesmente olha, mas não enxerga. Essa diferença é fundamental. Você olhar, mas ir além de simplesmente olhar. Você enxergar aquilo que você está olhando e perceber todas as nuances que estão ali, seja num diálogo, que eu acho que é o ponto principal, numa conversa, numa relação pessoal, seja numa relação profissional e seja no jornalismo, que é a minha área de atuação, onde eu percebo que muitas vezes uma reportagem chega até nós, consumidores, telespectadores, ouvintes, leitores, com a fragilidade de recursos que poderiam ter incrementado esse texto, essa imagem, essa reportagem, esse áudio, por falta desse detalhe. Que tal a gente parar um pouquinho, pensar sobre isso e ir além do olhar, enxergar o que está diante da gente?